Bem-vindos à segunda parte do nosso programa e nós hoje estamos a falar do bife, tema bastante interessante e eu vou fazer aqui, daqui a pouco vamos passar para os bifes mais épicos do rap nacional, mas antes eu gostaria de saber se é aceitável bife entre a velha e a nova escola, naquilo que são as regras, né, caso exista. Um puto que está a começar agora manda linhas para o BC, por exemplo. BC ia responder? Sim, é MC, que não tem idade. É assim, tem se dito na arte, principalmente na música, é onde o neto e o avô podem ser colegas. É nova escola. De alguma forma trabalhei, se ele está-me a bifar é por algum motivo, ou todos esses anos trabalhei mal, ouviu alguma coisa levou a isso, ou então também está-me a provocar para saber, está a medir o peso, então eu não posso calar, eu de alguma forma tenho que responder, então é o movimento, hip hop, rap é único, beat é igual a beat de todos, então não é só escrever e falar, isso é que fizemos. Já o Ed Flow partilha da mesma opinião? Até porque o Ed Flow já mandou linhas para o Edson dos Anjos, por Edson ter bifado do gang, só mandando uma desse no gang. OGs têm que ser respeitados. Os sensei normalmente têm uma posição de destaque e não precisa responder, os alunos vão lá, vão fazer a confusão toda. Mas no que concerne a OG versus New School, é muito normal. Vemos, por exemplo, na América, o Eminem a responder um bife do Machine Gun Kelly. Mas só vai responder se você sabe o que está a fazer, senão vai fazer figura triste. Ele foi lá e resolveu com o miúdo. Aconteceu também com 6ix9ine e o The Game. Sobre a questão dos Bloods, o The Game é Blood antigo, o 6ix9ine é Blood novo, então há sempre a desavença, há sempre atritos. E temos um 50 Cent a atiçar miúdos ou velhos todos. Desde que tem as barras, tu podes entrar para um duelo de hip hop, de rap. Isso acontece muito também. Hip hop, isso é um complô todo em questões de batalhas, porque isso partiu das house parties, partiu dos DJs, batalhas entre DJs, batalhas de B-boys. Isso é normal no hip hop, desafiar com alguém para saber quem é que tem a melhor performance, quem é que tem a melhor barra, quem é que toca melhor. Só as pessoas é que têm que deixar de ver isso como inveja. Não é inveja. É mesmo só duelo, estão a te desafiar. E aí, pegando essa tua deixa de flow, tu achas que é positivo ou negativo um rapper da nova escola querer de certa forma se impor no jogo, aparecendo, por exemplo, como uma diss track, disparando para todo mundo? Achas que isso é positivo ou negativo, na tua opinião? Na minha perspectiva, eu tenho uma visão da essência do hip hop da América. E vamos falar, por exemplo, nesse aspecto do 50 Cent. Como é que o 50 Cent vem à cena do jogo? Pela música uma música que ele diz como roubar, how to rob, como roubar. Vou roubar do Jay-Z, vou roubar do Nice, vou roubar da Anmar da Inc. E todo mundo ficou tipo, quem é esse negro que está aqui, vai dizer que vai roubar as pessoas? Eu sou gangsta, ninguém vai me roubar. E apareceu que o Jay-Z se sentiu incomodado com o 50 Cent a dizer que vai lhe roubar e respondeu, I'm about the dollar, what the fuck 50 Cent? E o 50 Cent deu o jump por causa desse beef. Celebrou? Sim, celebrou. Jay-Z respondeu. No show, Jay-Z disse isso, os amigos dele no backstage disseram, abre champanhe, 50 Cent. Jay-Z respondeu, teu bife está-me a bater já. É o Jay-Z. É o que ele queria e conseguiu a atenção do Jay-Z. E agora, num passado recente, temos o caso do nosso miúdo Kendrick Lamar. Na música Control do Big Sean, onde ele apareceu a dizer que ele é o King de New York, com os grandes de New York. É um trono que o Jay-Z deixou, que o B.I.G. deixou, o Nas e Jay-Z discutiram. Depois ele chega a esses mais velhos também já não. King de New York agora sou eu. Então tem muito isso para se impor. Isso é tipo de respeitar, mas respeitando os mais velhos. Do tipo, aqui mais velho, você te respeito muito, mas agora é meu tempo. Você já não vai fazer nada para salvar o hip hop, você já deu tudo o que tens para dar, deixa ele ver se o barco avante. Qual é a tua linha de pensamento em relação a isso? Eu acho que isso é que mantém vivo o próprio movimento e para além da passagem de testemunho da velha escola para a New School, há que se ter aí o fair play. Tu passaste testemunho, mas no entanto o novo quando vem tem ideias próprias, vai dar mais gás e não sei o que ele pode fazer, começando por aquele elemento que é o beef, que faz parte do hip hop. Eu acho extremamente normal. Agora, há uma cena aqui em Angola, porque Angola é um país como é, e os rappers angolanos, por mais que tranquem as caras na capa de CD e não sei o que, são muito sensíveis, são chorões, estás a ver? São muito bunda mole, como se diz. Por quê? Porque
um bife do New School, né? Ele vem, manda bifes e tudo mais, direcionado para todos. O que é que pode espelhar? Falta de respeito? Tá bom, se incomodou, chama, resolve de alguma forma como adulto. Eu penso que tem que resolver de alguma forma como adulto. Agora, também os novos não podem de alguma forma surgir. Eu sei que é isso que para na cabeça de muitos old school, entre aspas, que um novo não pode estar a faltar respeito, não pode fazer isso, não pode não sei o que, já nos encontrou aqui, nós somos monstros, o hip hop tem dono, não sei, não é bem assim. Tem movimento aqui, as pessoas são livres. E não se perdão, só deixa isso me faz lembrar tipo já dessa desavença de Kali John e Vui Vui. O Kali John rimou numa música, vou te fazer o que o projeto que o FS fez no projeto X, e o Vui Vui se sentiu desrespeitado. Sim, tem todo o direito de funcionadores do hip hop em Angola, da nova geração, num passado recente, você miúdo que eu estou a criar, estás aqui a faltar respeito nos mais velhos. Sim. Ou seja, o teu posicionamento não seria a favor da FS, seria a favor daqui, dos que estão aqui na banda a lutar contigo, do que realmente... Sim, mas eu percebi o Ivo aí e ele não está errado, mas o que o Ivo tem que perceber, todos os old school, é que na arte tudo existe, tudo conta. Meu irmão, o Ivo revolucionou, o negócio fechado foi uma cena, mudou muita mas coisa. Ainda não acabei a minha deixa. E o Vui Vui é que começou com isso, porque ele também quando era miúdo, 22, 23, ele já falava um mês em Portugal, o bolso virou cachimbo. Sim, é que o Big Nelo no caso. Sim, mas isso vai acontecer dessa forma, por isso é que eles vão ter notoriedade por causa disso. O bife dá notoriedade, tem que ser bem feito e saber o que está a fazer, seja novo ou seja antigo no movimento. Eu acho que é essa a opinião. Mas o que eu quero falar, não sei se o programa vai acabar hoje. Não, fica à vontade. Bife, o programa vai acabar por causa do que vais dizer. Não. Quero aproveitar para não acabar. Às vezes vai acabar, não vou falar. O bife e essa cena do Carl John e o Ivo, para mim, até porque eu conheço o Ivo, é de batalhas e tudo mais. Mas é o bife do Menkila com Prodígio. Eu não sei se é do Prodígio com Menkila ou porque o verso, qual é o nome que vem primeiro. Eu gostaria de falar exatamente isso. Calibrados é um grupo. Eu sei que o Morte já procurou Mr. K para lutar, porque tinham bifes e não sei o quê. Lembro de uma música deles que tinham no beat do Fat Joe, eu acho, que tinha um refrão, um boi que não dá para passar aqui. E quando falei Mr. K, já nessa música já tinha o Gaddafi, não sei o quê. Sei que o Ivo batalha há muitos anos, freestyle, não sei o quê também. É um grupo de choque. Calibrado é um grupo de choque. Mas a Army Squad não é. Eu conheci a Army Squad nos anos 90, e o primeiro elemento que eu conheci na Army Squad morreu o Edgar. Eles estão a ouvir. A minha câmera é essa, né? É o Edgar. Eu conheci o Edgar no recrutamento para a admissão no Exército, na Força Aérea, na FAM. E infelizmente os outros elementos estavam na África do Sul. Por questões alheio, o Edgar morreu. Mas eu sempre acompanhei, por causa disso, acompanhei a Army. Eu sei que a Army não é um grupo de choque. A Army não é um grupo de choque. Pronto, MCs, eles podem bifar, arranjam bem, mas se repararem, toda a carreira da Army Squad foi fazerem música, que você já entende a cena do apogeu, mainstream e de carreira, com as mensagens que tinham. A Army sempre, com exceção, não sei, né, se é depois ou igual ao mesmo patamar, mas eu sei que em termos sociais, não de hip hop, eles em termos de skill, flow, melhor ainda que o teacher do flow, polivalente, nesse caso o Piracnídeo Selde. Eu sempre considerei isso. E o forte da Army é isso, skill, flow. Nunca foi a lapiseira, não tem uma lapiseira tão pesada como o Keita Mayanda. E o Keita Mayanda não tem o flow da Army, ok? São coisas distintas e tem apogeu. E a Army merece todo o respeito possível em relação a isso. Agora, elemento da Army, tudo bem, não lançou pela Army, criou coisa dele. Eu ainda me lembro também porque que Sandokan lançou Tubarão Branco quando ele tinha um grupo, e o grupo não tem muitos CDs, e o Sandokan parece que já tem 2 e não sei o que. Não sei, mas para mim ali, quem está dentro, se eles não estão mentindo, alguma coisa não corre bem. Nesse bife do Menkila, o Menkila não lançou pela Army, mas o irmão dele é Sandokan. Esse é primo dele. D1 é amigo dele. Todos os calibrados que são de choque são amigos deles. Fizeram até projeto para outro, no bife com outro grupo. Mas quem que tem? Nekuma B é amigo deles. É muita gente, por menos que ele não sei se gravou sozinho, se os outros ouviram, se mostraram, se os outros amigos dele também não gostam do Menkila, que eles falaram assim, não, mano, calma, esse som aqui, vamos ainda fazer assim ou como. Ou então o Menkila é melhor do grupo e ninguém pode lhe falar nada.
E se o Menkila é melhor do grupo, ninguém pode falar nada. Mas é um melhor que, na verdade, para a cena de choque, não é a cena dele. Achas que essa cena do Menkila compromete o grupo? Compromete, primeiro, a pessoa do Menkila, porque eu acho que de alguma forma, e porque é arte, você tem que exercitar muito. Os jogadores também treinam muito, você tem que exercitar muito. Se vais entrar numa batalha, mano, entra, por mais fraco que o adversário seja, tens que entrar com todas as forças. Se ele é um I10, você não fala nada, não tem um tubarão, vem mesmo já com o Kamaz. Não, na minha opinião, vem já com o Kamaz. Primeiro, ali tem duas coisas. Mesmo que ele não é monstro nada para o prodígio. Devia ser um dinossauro, tem história. Alguém carrega uma bagagem. Quando ele diz que é monstro, na minha opinião, está-se a diminuir, está-se a meter no nível do indivíduo. E o indivíduo em questão, me parece ser, por causa do duelo que tem tido com os outros bifes que ele já teve, me parece ser um rapaz de choque. Ok? Me parece ser. E porque também ele trabalha em conjunto, o grupo dele parece ser coeso. Ok? Porque quando eles mandam uma resposta para o Projeto X e parece que veio com 7 músicas, ok? É porque o grupo todo cantou. Se sentaram, falaram, não, vamos fazer isso. E trabalhar a equipe é isso. Epa, minha opinião, Killa Man, você é bom, flow infinito, é mesmo, tudo é fixe, mas mano, maluca, embora para os teus bifes. Pronto, aqui também para não monopolizarmos a conversa, Eddie Flow, no teu ponto de vista, quais são, aliás, os bifes mais épicos do movimento hip-hop angolano, mano? No meu ponto de vista, o bife que teve maior ascensão em termos de equilíbrio é Dita Finha e Kid MC. Para mim foi um dos melhores. Um ponto e vírgula, para ti, quem ganhou esse bife? O Kid MC, no momento, estava com o hype todo e o Kid MC foi um digno vencedor desse bife, e que obrigou o Dita Finha a se reinventar, foi no R&B, depois fez a curva e voltou em grande de novo no rap. Era necessário fazer isso, porque o Kid MC naquela altura estava aqui lá. Agora, Calibrado e Army Squad, eu não consigo filar as músicas que a Army Squad lançaram para os Calibrado e falar, esse mano. Eu filo mais até a resposta do Gaddafi para o Morte. Aqui no beat do Fat Joy Limbeck, aquele também foi um bué épico, tipo, marcou muito, mano. Agora, na década passada, quando começou a exceção das mixtapes nas ruas, apareceu um NGA, um Extremo Signo, as questões aí estavam equilibradas. O NGA vem, canta na cena do remix do Aleluia, vai para Tuga, e daí viram que eu fiz o rap no remix do Aleluia. O Extremo responde próprio para o NGA, mas ninguém me fez nada no remix do Aleluia. Tipo, depois o NGA vem na mixtape mais quente que o fogo, incomoda MCs, dúvidas, perguntam o Extremo Signo. Tipo, existia mais linhas, tipo, a partir de 2011, 12, 13, 14. Mas aí não chegou a existir um bife como tal, era mais... Não, era mais track. Então, para mim, eu fico pelo Kid MC e Dita Finha, foi um duelo fixe. BC. Os mais, na verdade, não era só um. O Inamoto não perguntou só um, né? Se tivesse tipo mais. Depois é o que eu disse sobre o Morto. A questão também do Morto, eu vivi o bife dos calibrados e o Morto, nesse caso a resposta do Gaddafi, mas eu nunca ouvi a música do Morto. Porque a música dos calibrados teve mais rápido. Sim, eu penso que o Ed Flow respondeu muito bem, eu já nem me lembrava tão bem desse bife, mas eu ainda acho que o Calibrado Army Squad, independentemente da ausência das diss track da Army, eu estava na Mil Mambo e sei que esse show deu quase $50 mil. Para ambos. Para ambos. Quando eles foram ao Karl Marx, lembro-me que estava. Eu acho que o IVC agitou muita coisa. Esse IVC também agitou muita coisa aí. Mas teve rendimento financeiro para o grupo, mas teve. Porque aí pareceu que os calibrados não levaram a melhor, porque a Arma estava on fire, já tinha entrado Nekuma Bea para a produtora, já tinha música, a diferença, o povo gostava, e depois os calibrados foram conectados como os arrogantes, não sei o quê. Primeiro álbum, já tinha um Scaled, miúdo bem pequeno, latão no volante, não sei bem, tem meter almofada, não sei o quê, mas e essas coisas todas, então os mídias também de alguma forma tentaram puxar a coleira dos calibrados, a Arma pareceu vencida e ainda lucraram dinheiro, foi uma cena fixe, né, tipo, você está a batalhar, está a mostrar habilidades, ainda tem show, dá shows, ainda repartem combo, não aceitaram combo, já está fixe, perdemos, mas estou levando o combo,
O Kid MC também estava com o povo, o rap era dele na altura. E o Tafinha era um gajo com boa de habilidades, com não sei o que. As músicas estavam equiparadas, mas levou a melhor. Mas para mim, sem a questão do dinheiro, ainda é mesmo velório e relatório. Nesse caso, o Kid MC de Tafinha. E no teu ponto de vista, pergunto para vocês, o bife entre o Iconoclasta e o Raftag, quem foi o vencedor? Eu acho que é Iconoclasta, porque o Iconoclasta respondeu, depois da primeira que ele manda, o Raftag responde com um single. Nós chamávamos single, esse em música de 4 faixas. 4 faixas, mas ele lançou 3 na altura e o Iconoclasta disse na música, mandaste 4 faixas para mim, ok, essa música terá 3 minutos e 14 segundos para ser exato, e acabou mesmo assim. E ele lá fez a música e da maneira que ele desbruçou a habilidade. O Raftag é muito forte, eu tenho dito isso, o Raftag é muito forte, mas para aquilo que é, para as pessoas que vêm, que acompanham, se você não sente, não compreende, também não compreendes o Raftag. É preciso ser bem profundo, é preciso mesmo ser extremamente duro, como o Inamoto diz, para compreender o Raftag. E, na verdade, nós do hip hop sabemos que ele é forte, mas pronto. O Quintas me perguntou assim, mas esse RAV4, não é Raftag, nem RAV4, tá bom, esse Malef, ele perguntou muita gente, vocês dizem que é muito forte, por quê? Não, porque são, não sei o quê, assim e ani que é, encheu o estado, as pessoas gostam, lhe amam, porque nós todos somos pessoas, mesmo Raftag, não sei o quê, somos pessoas, temos sentimento, mais forte é quem? Não em termo, estou falando geral, por exemplo. Então acho que o Iconoclasta aí foi... teve nota 10. Edi Flow, passo mais uma vez a bola para ti. O bife mais fraco do movimento, mano. Mais fraco. Tu classificas como sendo mais fraco. O bife ou a diss, né? Exato. Também pode ser a diss. Sim. Quem? O bife mais fraco? Acho que... depende. Por exemplo, no bife entre os Flava e os Mob, na altura ainda os Mob, eu não achava que... Eu olhava para o bife, para a resposta dos Mob, eu achava fraca, tá vendo? Mas o pessoal, os fãs do Mob, maus! Mas eu estou a assimilar o mambo, mas eu estou a ouvir o rap dos Flava, todo esse mambo, mas o people estava mais a afilar as cenas os meus ouvidos de rap vão me dizer, os Flava aqui deram fixe, mas o hype quem está a comandar é Mob, porque o pessoal é Mobi, Money, não sei mais que. Mas eu estou a achar esse mambo wake, mas o pessoal lá na rua, quilô, mal. Então não posso, dizer que foram assim fracos em total sentido da palavra, conseguiram cativar o ouvido dos fãs e fazer as cenas. Mas existem alguns bifes que eu não filo muito fixe, tipo de quem? Pode não ser o bife, a contenda, pode ser a diss track. Né? A diss track, né? Para ser mais fácil. Na verdade, não me vem muito, assim em mente. Ele falou, fala que te vem mesmo. O que te vem que você fala. Ele falou, só estou aqui a ouvir, na esquadra. Essa é uma resposta extremamente dura. É uma resposta. Vamos passar aqui para o mais velho bife. É assim, eu vou lhe dizer uma coisa. Acorde. E desculpem-me, não quero parecer arrogante, entreguista e nem nada, mas é bem verdade que eu já tenho idade para dizer aquilo que penso mesmo. E não considerei, se bife, eu acho que esse do momento, o Prodígio não respondeu, se já respondeu, não sei se vai responder, gostaria que respondesse, mas tá ainda leve, já se mandou um bife, mas está ainda leve da forma que está. Mas como ainda o Prodígio ainda não respondeu, acho que a diss track mais fraca até agora foi uma do Tequila para o Gaddafi. Essa é uma cena um pouco antiga. O Gaddafi ou o Bob? O Gaddafi mesmo? Tequilas tinha... Sim, o Bob venceu-lhe no freestyle, venceu, e como venceu, e depois ele mete-se com os calibrados, principalmente com os Gaddafi. O Gaddafi só lhe disse, vote Bob da Ray Sense, numa cena assim, que era boa. Esse cão do Tequila, vote Bob da Ray Sense. Uma cena assim, e ele depois fez uma música, e que aquilo, depois não surtiu efeito nenhum. Acho que esse foi o mais fraco, por parte do Tequila. Ok. Agora, BC, vamos falar um bocadinho sobre a moral e a ética do bife. No bife vale tudo, mano.
Só que eu sou da Zone Music, nós já discutimos. Não, sou da Zone Music, a nossa produtora e o Edflow sabe, maioritariamente é rappers e nós, todos nós gostamos de bife, somos apologistas. Mas o Nice Zulu acredita que vale tudo, hoje em dia já não. Pronto, nós temos parentes, temos família, temos filhos e isso de valer tudo não é bem assim. Mas eu acho que depende da intensidade da dizumba, depende da intensidade e do que te mandaram em questão. Eu acho que é o estado de espírito naquela altura. Valer tudo não é bem assim, mas pode valer tudo. Mas explica melhor, porque sinceramente eu não compreendi. Pronto, é assim, se lhe disserem assim, o que faria se a tua mulher te cornear? Você diz, não, mato, não sei o que, muitas opiniões, já não, eu não sei o que. Depende muito, ainda não aconteceu, depende muito do teu momento, o que tiveres, da situação aqui agora à tua frente. Se calhar não é o que vai acontecer. O que eu estou a tentar dizer, o que eu estou a dizer é que não precisa valer tudo, do tipo, não, o fulano, tipo, o Nice disse porque de MC sofre de esquizofrenia e não sei o que. Isso é uma condição do indivíduo, é uma cena dele, ele tem algum problema. De certa forma, eu acho que aí moral, sim, moral, ética e não sei o que, na minha opinião, não acrescenta valores, né? Mesmo para o bife, não sei se está a perceber, é tipo fair play, há aí que ter fair play, né? Mas não se sabe o que ia na mente do Nice naquela altura, o que o irritou, o que fez com que até isso podia ser descartado. Não, vou usar isso, eu quero aniquilar o indivíduo. Vou usar esse indivíduo que sabe se vamos lutar, não sei o que, ele fica chateado. Isso é o que muitas das vezes chamam de golpe baixo. Por exemplo, sim. O Nice usou isso contra o esquema roupa. Por exemplo, que falou do aspecto físico do outro. Antes de responder a tua pergunta, Edflow, Bissi, na treta entre a Zone Music e a IEBA, por que tu não entraste? Eu era contra esse bife, porque amigos que não faziam parte nem na zona, nem na EBA, especulavam. O Negro Bué já estava meio a achar que isso é tipo criancice, podíamos fazer outra coisa, temos negócios juntos, o Necruma Bea principalmente. Eu conversei com o Necruma e o Necruma disse-me assim, eu não sei se isso é exatamente bife na verdade, o Nice tem muito olho no dinheiro e ele sabe que aquele bife da Army com os calibrados deu dinheiro. E eu vi, se tem bife, tivemos como é que chama isso? Nas bombas. Nós estávamos e apareceu o fulano, que é da outra produtora, tem bife, e ficamos ali, eu com o meu charuto, fulano com o charuto dele, não sei o que. Não tinha tanta conversa assim, aquele mambo, mas saudaram, responderam, não sei se isso é bem bife. E eu também não sabia exatamente qual é o problema, liguei no Cabinda, eu até fiz uma linha no Bahia e tudo mais. Cabinda ligou para mim e falou, meu cota, não precisa, eu te respeito, assim, você me viu, você e o Cleva, são os que eu respeito, não precisa ser mambo. Também não estou se meter, eu não sou da EBA, mas eu não me meto por não sei o que, eu até não sei se o sistema já é da EBA, não quer na altura, mas eu sei que ele também é de choque. E foi bom, ele estava aprimorado, e eu de Flor de choque, o Niga já é de choque. Estava a ver uma cena, mas eu depois falei, não. E aquela cena saiu, ainda bem que investiguei isso, vazou. Mas eu tive sempre presente, a fazer, a escrever, nessa line aqui. Mas assim, em termos morais, não precisava, tá vendo? Edflow, temos já há pouco tempo, eu também gostaria de ouvir o teu posicionamento em relação à ética dentro do BIF. Ia-te pedir mesmo que fosses telegráfico por causa do tempo. Nesse caso, né, a ética, o conjunto de princípios e valores que resultam na conduta do cidadão, nesse caso, o posicionamento do artista concernente à música e o que falar, mãe, mulheres, é o que é o chamado toque waza. No futebol de rua nós chamamos toque waza, que você dá, é logo certeiro. E os rappers utilizam muito isso para denegrir o adversário, falar da tua mãe ou da tua irmã. Nesse caso, quando você tem mais próximo, ele vai dizer que a tua mãe é isso, tua irmã é isso, tem aquilo. Isso soa como um golpe baixo, porque deixa de ser
simplesmente um bife ou uma diss track e vira assunto familiar. Então eu não acho também muito ético, tipo, de respeitar o adversário até esse ponto, tá vendo? Porque tocar em família pode despoletar em outras situações. Que nossa vida não é só simplesmente rap, né? Temos outras coisas mais, também temos mãe, irmãs, mulheres, namorada, e isso normalmente aflige o adversário. É o que afligiu o Lil Boy, no caso o Bombito, da TRX, e a Young Family disseram que existem mães da TRX que se envolvem com miúdos, então despoleta certas situações que não é muito ético utilizar isso na música. O que é ético é saudar mais uma vez a vossa presença aqui no programa, agradecemos infinitamente, gostamos imenso da vossa contribuição. Tem alguma coisa aqui para anunciar? Sei que o Edflow tem ali material fresco já no jogo. Bomba Atômica 5, a partir de segunda-feira já estaria a pipocar nas ruas. É uma diss para alguém? É uma diss track, o Inamoto disse que me chamaram de cão, agora sai do Twitter, vem, então estamos aqui pronto para essa situação toda. Então. Ok, vamos lá ouvir isso. E aí do lado do BC, também uma diss track aí a caminho, mano. Não tem. Se tiver é contra o sistema de governação. Ok. Sempre a fazer Nice Zulu BC, estamos em estúdio, mas dessa vez a dirigir, a gravarmos a mixtape Vagabundo do Nice Zulu, a dirigir o meu álbum, estreia, independentemente de ter 2 décadas de hip hop. O meu primeiro álbum solo só sai esse ano. Estamos a produzir o Maureio, que é um artista e com humor, as pessoas devem conhecer de quem falo. E o Edflow, que também está trabalhando no seu álbum. Então nós temos 4 álbuns agora já para fevereiro, março, e depois vamos continuar a trabalhar. Sempre naquela de lançar álbuns atrás de álbuns. Ok, mais uma vez agradecer a vossa presença aqui no programa. Como disse inicialmente, esperamos nós que seja a primeira vez de muitas. Assim, caro telespectador, marcamos aqui um ponto final. Sabes que no próximo domingo estamos de volta. Fique ligado ao restante da programação daqui da Vida TV. Neste programa é tudo feito pelo movimento. Tamo juntos.